Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. A Bíblia diz que Deus, Ele chama aquilo que não é, como se já fosse. Está onde isso, pastor? Romanos capítulo 4, versículo 17. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia. Está escrito da seguinte maneira: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e que chama as coisas que não existem como se existissem. É assim que você tem que aprender a orar. É assim que nós temos que aprender a orar. Presta atenção na oração do Senhor Jesus. Lá em João, Evangelho, é o capítulo 17. Vamos dar uma olhadinha. Na linguagem de hoje eu quero. Mas guarda isso aqui, Romanos 4,17. Como está escrito? Irmão, grava isso no teu coração. É importante. Você tem que mudar a maneira de orar. Você ora como se murmurando, como se reclamando, como se chorando, como se mendigando. Não é assim que Deus nos ensinou. Nós temos que agir como Ele. A Bíblia diz que aquele que se une a Deus torna-se um só espírito com Ele. A Bíblia diz que nós temos a natureza de Deus. Nós temos que falar como Deus fala. E como Deus fala, pastor? Assim que Ele fala. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existisse. Obrigado pelo meu carro. Obrigado pelo filho que o Senhor colocou nos meus braços. Obrigado pela transformação financeira que o Senhor fez. Obrigado pela saúde que o Senhor colocou no meu corpo. A tua palavra de Jesus Cristo te dá saúde, e eu recebo essa saúde de Jesus Cristo. Obrigado pela paz. O Senhor diz, eu sou a vossa paz. Obrigado pela paz que é Jesus Cristo, o Senhor colocou no meu coração. Vai confessando. Vai confessando vitória. Vai confessando. Vai trazendo para a tua vida aquilo que os teus olhos não veem. Momentaneamente. Por quê? Porque eles verão. Ah, você está mentindo? Não estou mentindo. Como Deus, o meu Senhor é, eu sou. Eu chamo aquilo que não existe como se existisse. E aquilo que não existe, quando eu chamo como se existisse, passa a existir. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Esses dias eu comecei a explicar o que é fé. Por quê, pastor? Porque tudo é mediante a fé. Eu comecei a explicar o que é fé. A fé é uma certeza que vai acontecer aquilo que eu estou esperando. O que eu estou esperando? Aquilo que Deus me prometeu. É isso que eu estou esperando. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito dessa maneira. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. O que eu estou esperando? Eu estou esperando aquilo que Deus me prometeu acontecer. E eu sei que Ele prometeu, vai acontecer. Por quê, pastor? Porque está escrito que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito dessa maneira. E se está escrito, eu tenho que confiar naquilo que Ele falou, naquilo que Ele declarou. Aonde está escrito isso, pastor? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta,
Você pode encontrar alguém mentindo em nome de Deus. Infelizmente, com tristeza no coração, está assim. Pessoas distorcendo aquilo que ele falou, em benefício próprio. Infelizmente, está assim. Mas quando sai da boca de Deus, quando é uma declaração do Senhor, você pode confiar. Você pode esperar. Por quê, pastor? Porque se ele falou, vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que se arrependa, ele não se arrepende daquilo que ele disse que iria fazer por mim ou por você. Eu vou dar um apartamento para o Antônio Júnior. Pensando bem, eu acho que não vou dar não, viu? Não, ele não é assim não. Ele não é igual o homem que fala que vai fazer uma coisa e depois muda de ideia e não faz. Quantas vezes você colocou dentro do teu coração, não, mas esse mês eu vou orar, esse mês eu vou jejuar, esse mês eu vou me levantar, eu vou buscar. Está terminando o mês, você não fez nada até agora. Deus não é assim não. Deus, no momento que ele dá a palavra dele, ele cumpre a palavra dele. Por quê, pastor? Porque ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Agora preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Porventura, diria ele, e não faria? Se ele disse, ele faz. Ele não é um Deus que está brincando com a minha vida, não, com o meu coração, não. Ele não é um Deus que está brincando com a tua vida, não. Se ele disse, ele faz. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Não, ele falou. Não falou? Então você confia no que ele falou. Porque vai acontecer. E fé é justamente isso. Fé é a certeza que vai acontecer aquilo que eu estou esperando. Eu estou esperando o quê? Aquilo que ele me prometeu. Aquilo que ele falou que ele ia fazer. Seja aqui nesse mundo, ou seja em relação ao mundo vindouro. Por quê? Porque ele deu a palavra. Porque ele prometeu. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho acreditado em um Deus que não tem falhas de caráter, não. Um Deus que nunca mentiu. Um Deus que não dorme. Um Deus que trabalha em meu favor o tempo todo. Um Deus que me ama de tal maneira que mandou a palavra dele, o verbo, se manifestar em carne no nosso meio, tomar o meu lugar, o teu lugar, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus novamente. Um Deus que me amou de tal maneira, que me livrou da morte, me livrou do inferno, e pode me livrar de qualquer coisa. Eu creio nesse Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? E se você não sabe onde ele está, eu digo a você, ele se assenta no mais alto trono. Mas ele está vivendo em mim e em você, pela pessoa do Espírito Santo. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele não falha. Preste atenção. Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. Da ira de Deus, pastor, sim. O momento que o homem desprezou a palavra de Deus, o primeiro Adão, que representou toda a humanidade, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Um homem pecou, todos pecaram. Destituído da presença de Deus, o homem foi destituído, todos foram. Todos foram. Todos foram.
é uma maneira de falar, uma linguagem que às vezes a gente ouve por aí, mas é bom, porque Adão ele se tornou o primeiro cabeça de raça. Só que ele se corrompeu. Depois que Deus já havia dado a palavra dele, qual foi a palavra? Ide multiplicar. Ele deu a palavra dele. Talvez você não entendeu, mas o contato homem e mulher, ele não tem um objetivo principal de prazer. O objetivo principal é de procriação. O prazer ele acompanha, mas o objetivo de Deus é a multiplicação. Você está compreendendo? Então ele já havia dado a palavra dele, ide e multiplicai. E ele não podia voltar atrás agora porque Adão pisou na bola. Ele falou, não. Ó, eu falei para multiplicar, mas está proibido de multiplicar. Não. Ele tinha dado a palavra dele. E Adão corrompido teve contato com Eva. E a humanidade surgiu aí. Mas ele mandou um último Adão. Ou seja, um último representante. O Senhor Jesus. Que apesar de ter nascido na mesma estrutura que nós nascemos, ele nasceu sem pecado. Ele nasceu sem pecado. E o Espírito Santo se apoderou dele desde o ventre. Foi o Espírito Santo que o formou. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele cresceu, nasceu sem pecado. E ele cresceu sem pecado. Romanos 5,17. É verdade que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita, que recebem como presente a sua imensa graça, reunirão na nova vida por meio de Cristo. Ou seja, ele não nos chamou para sofrermos. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. É esse Deus. Eu tenho que confiar no que Ele fala. Eu tenho que confiar no caráter desse Deus. Isso é fé. Certeza que aquilo que eu estou esperando vai acontecer. Repito, ou aqui, uma palavra que Ele me deu, uma promessa que Ele me fez, como Ele fez a Abraão, que ele seria pai de muitas grandes nações. Foi uma promessa. Foi uma vida inteira para que essa promessa se cumprisse. Abraão tinha 99 anos quando ele escutou, num tempo como esse, a tua mulher, ela vai segurar uma criança nos braços. A mulher dele tinha 89 anos, estava atrás da porta, da tenda, riu dentro dela e pensou assim, como é que poderia eu, uma velha, sentir prazer com o meu marido? Ele também já velho. E o anjo perguntou por que ela riu. E ela falou, eu não ri. Ele falou, você riu. Foi Deus quem perguntou. Você riu sim. Mas eu estou falando que vai acontecer segundo a minha palavra. Nesse tempo, como esse, num tempo como esse, 9 meses à frente, ela vai estar com uma criança no colo. Ela tinha 90 anos de idade quando pariu. Você já viu um parto normal? Alguém já viu? É uma loucura. A mulher tem que ser forte. Não é brincadeira. Imagina uma senhora de 90 anos de idade. Você achou que foi o quê? Foi cesárea? Imagina uma mulher com 90 anos de idade. Já viu um parto normal? Força! E a mulher, força! Tem mulher que vai à exaustão. A minha nora, ela teve parto normal. Quando ela terminou de parir a criança, a cara dela era de quem estava morrendo.
Foi a exaustão. E quem já teve parto normal sabe o que eu estou falando. Agora imagine uma mulher de 90 anos de idade. Mas Deus dá força para parir, irmã. Deus dá força para você conquistar o milagre de uma vida inteira. Ele dá força, e a força é a palavra dele. Está compreendendo o que eu estou te falando? Preste atenção. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos? Em outras palavras, a gente vive junto, a gente se ama, mas o prazer que a carne produz, nós não temos. Nós temos amor entre nós. Como eu amo esse meu velho, como eu amo essa minha velha, mas não temos mais intimidades, não temos mais força para isso, não temos mais prazer para isso. Como é que isso vai acontecer? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Provérbios 16, 24. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boa para a saúde. Coloca na Nova Almeida atualizada. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. NVI. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Os meus ossos, qual é uma das funções dos meus ossos? Estrutura. Os meus ossos são a minha estrutura. Está compreendendo? Mas do que o senhor está falando, pastor? As palavras agradáveis são as palavras de Deus. Foram ou não foram agradáveis ao ouvido de Abraão? Foram ou não foram agradáveis ao ouvido de Sara? Quando ele vem e fala, ó, a tal tempo, ela vai segurar uma criança no colo. Ela até riu, porque ela olhou para a condição dela. Mas foram palavras agradáveis. Ou seja, o seu sonho vai se realizar. A palavra de Deus, ela é palavra agradável. Agora, preste atenção nisso. Ela é mais do que isso. Ela é a força que Sara precisou para parir, porque a palavra ia se cumprir. Ela é a força que eu preciso, que você precisa, para ter o sonho que desejamos. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 27. Primeiro livro de Samuel, 14, 27. Presta atenção nisso. Ó. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo. Ponto, para um pouquinho. Que ordem, pastor? A ordem era essa: ninguém pode comer nada até eu vencer os inimigos. Quem comer vai morrer. Essa era a ordem que Saul tinha dado. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão e molhou a ponta num favo e comeu. Favo o quê? Favo de mel. E comeu um pouco de mel e logo se sentiu melhor. Ele estava em batalha. Então ele logo se sentiu melhor. Não tem como batalhar sem força. Olha o versículo seguinte. Mas um dos homens disse: todos estão fracos. Estavam sem comer. Todos estão fracos, de fome, porque o seu pai nos ameaçou dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. 29. Então
Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Irmão, quem é que consegue lutar sem comida? Quem consegue lutar sem força? Quem consegue lutar sem força? Você precisa se alimentar das doces palavras. Aquela palavra foi doce para ela, foi doce para ele. Daqui tal dia, daqui tantos dias, você vai estar com uma criança nos braços. É coisa séria. Vejam como estou sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Volta em Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis, palavra de Deus. Foi agradável ou não foi agradável o ouvido dela aquela palavra? Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. O que você precisa da palavra. Eu estava orando ontem, estava clamando a Deus, e o Senhor Deus, Ele falou, o Espírito Santo falou para mim, como foi que eles chegaram à posição de colher muitos peixes? Pela palavra de Jesus. Pela palavra de Jesus. Já tinham lavado as redes. Pela palavra de Jesus, eles chegaram à posição de colher muitos peixes. Se você não respeitar a palavra, se você não se submeter à palavra, você não vai chegar à posição de ter a provisão que você necessita, de alcançar a vitória que você tanto clama. É preciso dar atenção às palavras doces. Você está compreendendo? Jesus entrou num dos barcos, está onde, pastor? Lucas 5:3. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Segue. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar leve o barco para um lugar para onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Segue. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou. Diga com você: Deus, eu vou obedecer ao Senhor. Irmão, quando você não obedecer, não tem jeito. Enquanto você for aquela pessoa teimosa, não tem jeito. Enquanto você quiser fazer do teu jeito, da tua maneira, não tem jeito. Saul quase comprometeu a batalha, porque ele decidiu que o sacrifício que ele ia fazer era melhor. Quando Jonas chegou, ele encontrou um local lotado de favo de mel. Quem foi que colocou aquilo ali? Foi Deus, pois. A palavra de Deus, quem trouxe para mim, para você, foi Deus. Eu fico vendo alguém às vezes dizer assim: ah, pastor, eu não acredito muito na Bíblia que foi escrita por homem. É claro, cavalo não escreve. Cachorro não escreve, burro não escreve. Eu nunca vi uma baleia sair do rio e falar: dá um caderno aí que eu vou escrever alguma coisa. Não escreve. Quem escreve é homem. Mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus para mim e para você. É a palavra de Deus que muda. Foi a submissão à palavra de Deus que mudou a vida de Pedro. Ele obedeceu. Agora a gente não quer obedecer. A gente fica olhando para a razão. Ele era um especialista, ele era um profissional de pesca. Ele falou: rapaz, o melhor horário para pescar, eu estava em alto mar. O melhor horário para pescar, eu estava em alto mar. Agora, olha só o tanto de gente que tem aqui, olha o barulhão que está. Não é hora para pescar, mas o senhor está mandando? Tá bom, vou obedecer a tua palavra. Foi lá, o que aconteceu? Segue, 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que às vezes estavam se... Mas por quê? Porque obedeceram. Enquanto você resistir à palavra, enquanto eu resisti, enquanto nós resistimos à palavra, nós não vamos ver as nossas redes arrebentando. Nós não vamos. Aquilo ali é a provisão, irmãos. Ele vivia do quê? Vivia da pesca. Isso aqui é prosperidade, irmão. A prosperidade alcançou a vida dele porque ele obedeceu. Ele deu atenção à palavra, ele respeitou a palavra. E prosperidade não é só material financeira, gente.
Prosperidade e evolução, é progresso, é prosperidade familiar, é prosperidade conjugal. Pastor, eu e minha esposa nunca estivemos tão bem como agora, nunca nos amamos tanto como agora, porque o amor ele aumenta com o tempo. Eu olho para minha esposa, eu amo a minha esposa, eu agradeço a Deus por ela e vice-versa. Nunca amei meu marido tanto como agora. Nossa, nunca tive um relacionamento tão bonito entre eu e meu filho como agora. Prosperidade é progresso e evolução. Nunca tive minha mente tão clara, nunca tive uma capacidade tão grande de aprender como agora. Prosperidade é progresso. E, obviamente, é material e financeiro. Nesse caso aqui, era justamente material e financeiro. Mas ele alcançou por quê? Porque ele obedeceu a palavra. Ele falou claramente, falou, Senhor, eu estava pescando até agora. A hora que o Senhor pediu meu barco emprestado, na verdade, eu estava indo para casa dormir, descansar. Depois de uma noite inteira de trabalho, o senhor está entendendo? Mas tudo bem, né? O senhor está falando, eu não vou ser rebelde, não. O senhor está falando, eu não vou ser rebelde, não. Eu vou obedecer a tua palavra. E respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite, toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Por que mandas? Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Ele quer trazer, Ele quer suprir as nossas necessidades, Ele quer trazer a alegria, a felicidade para as nossas vidas, mas se nós não nos submetemos, se nós não obedecemos, como é que Ele vai fazer isso? Se tudo que Ele faz é por meio da palavra dEle. Eu fico imaginando Sara ouvindo, rindo, e o anjo chamando a atenção. Por que ela riu? Por que ela riu? Mas segundo o que eu disse, vai acontecer. Confia. Porque fé é isso. É a certeza que nós estamos esperando. Não vai dar tempo de nós lermos agora João 17. Nosso tempo não permite. Nós vamos ainda ministrar a Santa Ceia. Mas preste atenção como o Senhor Jesus ora. Como Ele orou. Ele conversava com Deus como se Ele não mais estivesse nesse mundo. Irmão, aprenda a chamar aquilo que não é como se fosse. Aprenda a obedecer a palavra. E quando eu falo obedecer a palavra, não vai dar tempo de eu ler, depois a gente lê. Quando eu falo obedecer a palavra, não é só um pecado que eu deixo de cometer, não. Obedecer a palavra é orar como Jesus orou. Obedecer a palavra é chamar à existência aquilo que não é como se fosse. Porque quando a pessoa pensa em obedecer a palavra, só pensa em pecado que ela está fazendo, né? Não estou pecando. Não, você não deve nunca estar em pecado. Mas só que existe também o deixar de fazer. O deixar de fazer é deixar de obedecer. Você compreende, não? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço. A decisão que Pedro tomou em obedecer à orientação de Deus foi o que mudou a vida dele. Aprenda a obedecer, que Deus vai mudar a tua vida também. Forte abraço, Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.